Fala aí, aqui é o WA, e hoje eu vou estar começando um vídeo de iceberg. Eu vou fazer o iceberg do Godzilla. Esse iceberg fui eu mesmo que montei, eu com os meus amigos Rick e João The Legend. Falando nisso, o João The Legend vai estar aqui nesse vídeo para me ajudar no iceberg. Bem, o iceberg, eu montei ele, agora estou fazendo um vídeo. Já faz tempo que eu montei, então talvez poderia ter mais coisa depois que eu tivesse montado, de Singular Point e Godzilla vs Kong talvez. Mas enfim, ainda assim eu espero que gostem. Camada 1. Godzilla. Godzilla é o monstro que leva o nome da saga também, que é o lagarto, o dinossauro gigante, todo mundo conhece. Mothra. Mothra é um monstro criado em uma história japonesa e depois foi adaptada para o filme da Toho. E com o mesmo nome, eventualmente acabou se tornando parte da saga do Godzilla. Rodan. Rodan é um monstro criado pela Toho que, com o passar de alguns anos, entrou para a saga do Godzilla também. Mechagodzilla. Mechagodzilla é o nêmesis robótico do Godzilla. É um monstro feito para derrotar o Godzilla e em quase todas as versões dele, ele é mais forte que o próprio Godzilla. A maioria de vocês conhece também. King Ghidorah. King Ghidorah é o principal inimigo do Godzilla, o principal vilão da saga, sendo o dragão de 3 cabeças e 2 caudas. Ele também tem outras versões que apareceu nos filmes da Mothra, como This Ghidorah, Grand King Ghidorah, Cretaceous King Ghidorah, ou a versão Kaiser Ghidorah de Godzilla Final Wars. King Kong. King Kong não é da saga do Godzilla, é um monstro à parte. Ele fez crossover com Godzilla em filmes 2 vezes. Gojira. Gojira é o nome original do Godzilla, ou nome japonês também. Nada demais. Camada 2. Olá, me chamo João e hoje vim apresentar a camada 2 do iceberg de Godzilla. Destroy All Monsters, Godzilla vs Destroyer e Godzilla Final Wars eram para seus últimos filmes. Esses 3 filmes tinham como intuito terminar a saga do Godzilla, mas depois de Godzilla vs Destroyer, a TriStar lançou o filme de 1998, que fez com que a Toho criasse a Millennium devido ao backlash que o filme levou. E 10 anos depois, Final Wars, Legendary e Warner Brothers fizeram o filme de 2014 que voltou com Godzilla, e sua saga continua até os dias atuais. The Big Five. The Big Five é o nome dado para o quinteto dos 5 maiores monstros da Toho: Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah e Mechagodzilla. Godzilla Son. Godzilla tem um filho, chamado de Minilla na era Showa em Final Wars. Na era Heisei no universo da TriStar, ele se chama Godzilla Jr. 54 é a base de continuidade. Quase todo o filme é uma sequência do original de 1954. A era Showa é uma continuação direta dele, a era Heisei se passa anos depois do filme original. Godzilla 2000, Godzilla vs Megaguirus e a Kiryu Saga também usam o original como o primeiro filme da linha do tempo de cada universo. Godzilla em 1998 não é o Zilla. Godzilla em 1918 é o Godzilla da TriStar, enquanto Zilla é um monstro que aparece em Final Wars e em Rulers of Earth. Camada 3. King Kong venceu em King Kong vs Godzilla. King Kong vs Godzilla é o filme da Toho de 1962, onde foi o primeiro crossover entre o monstro King Kong e o monstro Godzilla. Bem, nesse filme, o vencedor do filme não é claro. Existem alguns rumores de que existe a versão japonesa e americana do filme, onde na japonesa o Godzilla ganha, na americana o King Kong. Enfim, isso é mentira, não existe. Existem versões diferentes, mas o final não é alterado. As versões têm poucas alterações e o final é exatamente o mesmo. A única diferença bem, meio que a única diferença é que no final do filme, na versão japonesa, podemos ouvir o rugido do King Kong e do Godzilla. Na versão americana, só do King Kong. Enfim, isso não indica nada. Em muitos filmes do Godzilla, o filme acaba com o rugido do Godzilla. E como esse era um crossover, eles colocaram o rugido do King Kong também. Mas isso não indica que tinha sido um empate na versão japonesa e na americana o King Kong ganhou. Não. Haruo Nakajima, o ator do Godzilla na época, ele, em uma entrevista, ele confirmou que o King Kong venceu e é confirmado pela Toho que o King Kong venceu no filme. King Kong era mais famoso na época do que o Godzilla e por isso a Toho deixou ele vencer. Hedorah e Mothra sobreviveram em Godzilla Final Wars. Godzilla Final Wars, o Hedorah
ele é derrotado pelo Godzilla após ter a garra de Ebra afincada em seu olho e receber uma rajada de sopro atômico, enquanto a Mothra usa um ataque suicida para matar o Gigan. No entanto, durante os créditos de Godzilla Final Wars, nós temos várias cenas do filme, porém nós temos uma cena do Hedor atacando, e isso mostra que o poder de regeneração forte dele. Assim como ele tinha em 1971, ele ainda tinha em 2004 e ele não teria morrido naquela cena. E nós temos uma cena da Mothra voltando para a ilha. Planeta X. Planeta X é o planeta que foi mostrado em Invasion of Astro Monsters. É o planeta onde eles não usam nomes, apenas números, por isso o King Ghidorah é chamado de Monstro Zero. E é o país de onde. O planeta de onde vem os Shillings. Skeleturtle. Skeleturtle é uma tartaruga esqueleto encontrada na Infant Island no filme Mothra vs Godzilla de 1964. Essa tartaruga esqueleto, ela não faz nada, porém é uma criatura viva, já que mexe a cabeça. Não se sabe muito dela, mas é bem famosa na fandom. Esqueleto do Anguirus. Em Godzilla King of the Monsters, quando o templo do Godzilla é explodido, podemos ver rapidamente um esqueleto de uma criatura parecida com Anguirus. Por direitos autorais, ela não tem o nome de Anguirus, mas sabemos que sim, é o querido Anguirus. E isso torna ele parte do Monsterverse, e no Monsterverse ele já morreu. Godzilla magnético. Bem, isso é confirmado. Godzilla ele é uma criatura magnética e esse poder ele só é mostrado em um filme, sendo ele Godzilla vs Mechagodzilla de 1974. Terra Oca no Monsterverse. Bem, isso já é 100% confirmado, mais que 100% confirmado depois de GVK. Enfim, a Terra Oca é uma teoria que realmente existe na vida real. É uma das teorias da conspiração, assim como Terra plana, por exemplo. E ela é real no Monsterverse. Ghidorah destruiu Vênus. Isso daí eu acho que é canônico e, bem, depois de exterminar toda a vida em Vênus, Ghidorah veio fazer isso na Terra. Enfim, então Vênus teoricamente teria vida nele, e Ghidorah destruiu tudo lá. Essa basicamente seria a explicação. They took God out of Godzilla. Essa é uma frase que, traduzida, significa eles tiraram Deus de Deuszilla. Enfim, Godzilla, você deve saber que significa Deuszilla, né? Se fosse uma tradução ao pé da letra. E, enfim, seria tirar a palavra God de Godzilla. Essa frase foi dita por Haru Nakajima, o ator original do Godzilla. Ele disse isso após assistir o filme Godzilla de 1998. Camada 4. Godzilla 1998 tem uma vagina. Bem, o Godzilla de 1998 é um macho, porém ele tem um órgão genital feminino e, afinal, isso é meio óbvio já que ele bota ovos. E, bem, ele realmente tem essa genitália no modelo CGI dele. Vishnu barra Talagan. Vishnu ou Talagan é o nome dado a um monstro que aparece morto no teaser trailer de Godzilla 2014. Ele só tava lá pra indicar que Godzilla lutaria contra algum outro monstro no filme. Bagan. Bagan é um monstro que deveria estar em vários filmes de Godzilla e Mothra, mas foi cancelado em todos eles. A única obra oficial em que ele aparece foi o jogo Super Godzilla do Super Nintendo. Godzilla. Godzilla é um rip-off do filme original Gojira. Super Godzilla. Super Godzilla é a forma mais poderosa do Godzilla, apresentada no jogo com o mesmo nome. Destroy All Monsters é o final da Era Showa. Como dito na camada 2, o filme Destroy All Monsters é o último da linha do tempo canônica da Era Showa, mas não o último a ser lançado na era. Cena deletada de Shin Godzilla. Shin Godzilla tem uma cena deletada, onde vários pedaços de carne com olhos e dentes caem do Godzilla. Foi removido do filme.
Minilla matou King Ghidorah. Surpreendentemente, foi o menino quem deu o golpe final e matou King Ghidorah em Destroy All Monsters. Godzilla conversando com Anguirus. Em Godzilla vs Gigan, Godzilla e Anguirus conversam em japonês e são colocados balões de fala na tela. Camada 5. Filmes cancelados. Godzilla tem muitos e muitos filmes cancelados. Eu posso fazer um vídeo mais pra frente só falando sobre eles. E eu não vou gastar muito tempo aqui. Godzilla Fantasma. Godzilla Fantasma era a ideia original de Godzilla vs Destoroyah, onde o Godzilla iria enfrentar o fantasma do Godzilla de 54, que iria possuir o filho dele. Então ele teria meio que lutar contra o próprio filho, possuído pelo fantasma. Essa ideia foi descartada porque nos últimos dois filmes da era Heisei, ele já teria enfrentado duas versões diferentes do Godzilla, sendo o Mechagodzilla e Space Godzilla. Então eles trocaram para o Destroyer. Vazamentos da Sayaka. Sayaka é uma pessoa anônima na internet. Ela fazia parte do blog Torro Kingdom e ela vazava algumas informações dos filmes. Em King of the Monsters, ela vazou a história inteira com detalhes. Eu lembro que uma das primeiras coisas que ela vazou foi falando a explosão do Oxygen Destroyer vai ser uma explosão verde. Vai ter uma batalha no México, a Mothra vai ter um ferrão. Enfim, no final ela acabou vazando a história completa com todos os detalhes. Para Godzilla vs Kong ela já não fez o mesmo, ela foi vazando detalhes aos poucos. Ela descreveu o design do Mechagodzilla quando lançou Godzilla 2, ela descreveu o design do Mechagodzilla. Quando vazou os brinquedos, confirmou que estava certo. Muito antes dos brinquedos vazarem também, ela tinha falado que o Kong teria um machado. Ela falou que a luta em Hong Kong seria com Neon. Enfim, ela deu muita. Ela vazou muita coisa, deu muitas informações. Ela tinha dito também que ela não vazaria o vencedor de Godzilla vs Kong. E realmente ela não vazou. Algo interessante que ela tinha falado que o Godzilla estaria extremamente violento na luta final. E a gente sabe que o Adam Wingard, o diretor do filme, decidiu mudar a luta final porque ele tinha ficado com dó do Kong. Então isso é só mais uma confirmação. Ela diz que os Nozuki barra Warbot enfrentariam o Kong, seria mais de um enfrentaria o Kong na Terra Oca. Enfim, ela vazou muitos detalhes. E ela tinha desenhado os Titãs de Godzilla 2 muito antes do filme lançar. E ela falou que ia desenhar o Mechagodzilla, mas nunca desenhou. Infelizmente, ela foi banida e ela já tinha dito antes que ela não tinha nenhuma outra rede social, forma de contato com os fãs. Então, muitas das respostas de coisas que foram cortadas de Godzilla vs Kong, ela poderia talvez responder, mas infelizmente ela foi banida e então talvez não vamos ter as respostas tão cedo. O King Ghidorah de GMK é um Orochi bebê. Bem, isso é canon também. O Orochi é uma lenda da mitologia japonesa que, bem, é um dragão de 8 cabeças. O Orochi é canon no Monsterverse, mas ele também é canon em GMK. O King Ghidorah de GMK seria um Orochi juvenil, por isso não tem as 8 cabeças ainda. E isso também explica porque que é menor que o Godzilla. Shin Godzilla Forma 1. A Forma 1 do Godzilla de 2016 não aparece no filme, nós apenas vimos o rabo dela, embora existam algumas concept arts e uma maquete dessa forma, revelando qual é o design dela. Godzilla vs Lobisomem. Bem, isso é um filme fan-made de Sweetmation, e se você for ver os trajes feitos para os monstros desse filme, parece realmente algo muito profissional, realmente parece o traje do Godzilla de 62. No entanto, é completamente fan-made e por direitos autorais o filme nunca
vai ser lançado aparentemente. Na realidade, eu não acho que seja por direitos autorais. Na verdade, o filme nunca saiu da pós-produção, isso é uma pena. Frankenstein nos pôsteres da Era Showa. Bem, a Era Showa, era o início da saga do Godzilla, e em alguns países teve pôsteres muito bizarros. Em alguns dos países, eu não tenho certeza qual agora, os pôsteres dos filmes, ao invés de ter no título Godzilla, tinha no título Frankenstein. Isso é bizarro. Mardiger. Eu não sei pronunciar o nome desse monstro, mas Mardiger é um monstro sereia do Monsterverse. Ele não chega a aparecer em filmes, mas na novelização de King of the Monsters é descrito, existe uma concept art dele também. E é um monstro sereia com um tamanho aproximado de uma baleia. Tem olhos humanos e foi encontrado morto na Antártida. Metade do seu corpo, ele só tinha metade do corpo e seu rosto, o crânio estava exposto, ele não tinha rosto. É uma criatura bem bizarra. Mechagodzilla da Showa é uma fábrica. Bem, isso também é canon. Existem as anatomias dos kaiju. E na anatomia do Mechagodzilla mostra que ele é uma fábrica de mísseis. Cena do Godzilla comendo uma vaca. Na primeira aparição do Godzilla no filme de 1954, era para ele aparecer com uma vaca na boca, mas isso foi. Existe uma foto com essa imagem e essa cena é mídia perdida, não existe a cena em si, mesmo que ela tenha sido gravada, só temos uma foto dela. E isso foi mudado para que ele não tivesse nada na boca. Eu li que era por ser muito violento, mas o filme tem muita coisa muito mais violenta do que isso, então eu não sei se esse realmente foi o motivo da mudança. Camada 6. Era para o João falar sobre isso na camada 6, mas eu acabei esquecendo de passar isso no roteiro dele, então vou falar aqui rapidão. Uma imagem foi vazada em 2017. 2017 foi o ano que lançou Kong Skull Island. Então, 2017. E nela todo mundo pensou que era uma imagem fan-made. E seria os filmes do Monsterverse tendo Godzilla de 2014, Kong Skull Island de 2017 e estaria circulado por ter sido lançado em 2017. Godzilla King of the Monsters de 2019, Godzilla vs Kong de 2020. Eu sei que o filme é de 2021, mas na época era para ter sido lançado em 2020. E depois teria Destroy All Monsters em 2022. E, bem, ok, até aí nada demais, todo mundo pensava que era uma imagem fan-made. O problema é que, lembrando que isso foi em 2017, e só pro final de 2019 foi revelado as concept arts de Godzilla 2. E a imagem usada como pôster de Godzilla 2 nessa imagem aí é uma concept art oficial do filme que foi vazado em 2017. Isso podemos especular graças a essa imagem que talvez nós tenhamos um Destroy All Monsters no futuro do Monsterverse. Provavelmente não vai ser o próximo filme, vai ser um filme para finalizar o Monsterverse, mas pode sim estar nos planos da Legendary. Essa imagem, infelizmente, nós não sabemos a origem de fato dela, então não podemos dizer se é real ou fake. Formas 5 e 6 de Shin Godzilla. Essas formas são formas de Godzilla 2016 que não conhecemos. A quinta forma aparece congelada no final do filme e a sexta nunca passou de uma concept. Godzilla Heritage. Um filme fan-made dos anos Ultimation que infelizmente nunca foi lançado publicamente por direitos autorais. Temos apenas algumas cenas dessa obra espalhadas pelo YouTube e pela internet. Ghidorah era juvenil. A novelização de Godzilla 2 sugere que Ghidorah teria sido expulso de seu planeta natal por um Ghidorah maior e mais velho, por isso veio à Terra. Isso explicaria por que uma das cabeças era brincalhona e por que tinha tanto medo do Godzilla na luta da Antártica. Figuras canceladas da SH Monster Arts. Algumas figuras como Rodan com coloração especial e Shin Godzilla com luzes e sons foram anunciadas pelos Bandai, mas nunca realmente foram lançadas. Mutos não tem nome.
MUTO é uma sigla em inglês para Massive Unidentified Terrestrial Organisms, traduzindo para o português, organismos massivos terrestres não identificados. Logo, os monstros nunca receberam um nome definitivo, com exceção do Muto Prime, que tem o nome de Inshinmushi. Camada 7. Super Gigan. Super Gigan é uma imagem de uma revista japonesa em 2004 que mostra um Gigan com metralhadora, assim, etc. Eu não entendo japonês, então eu não sei o que é dito aí e eu não encontrei nenhuma informação sobre isso. Porém, enfim, a imagem do Gigan é muito louco. Eu acho, minha teoria é que ele era só coisa promocional, ele nunca foi planejado para estar no filme, nem nada disso. Godzilla Final Wars, design descartado. Um design meio humanoide foi planejado para o filme Godzilla Final Wars. É completamente bizarro e eu não sei se isso seria só um design ou ele seria um design para um filme com uma história completamente diferente. Enfim, existe isso daí. Godzilla encontra o Homem-Macaco de Ralph Human. Ralph Human aparentemente é um filme que tem esse monstro aí chamado Homem-Macaco. Existe uma imagem tanto quanto engraçada do Godzilla encontrando com ele. Shin Ghidorah. Shin Ghidorah não é muito conhecido, porém é oficial. Ele enfrenta o Godzilla de 2016, né, o Shin Godzilla, no simulador Godzilla vs Evangelion, no universo Japão. Kaiju da Toho nas concept arts de Godzilla King of the Monsters. Bem, são concept arts do filme Godzilla 2 King of the Monsters que mostram vários kaijus da Toho como Kamacuras, Bargon, Anguirus, Kumonga, entre outros, Gigan. Também podemos ver um gorila, podendo ser o King Kong, não o King Kong do Monsters, mas o de 2005. E em uma delas até podemos ver o Gamera. Bem, não, esses kaiju não são canon no Monsterverse. Era só pra colocar como placeholder, tipo, pegar um kaiju aleatório só pra preencher o espaço na concept art. Eles nunca foram planejados para o filme. Animação e stop motion em Godzilla vs Biollante. Godzilla vs Biollante tem algumas cenas deletadas que mostraria animação 2D e stop motion. A animação 2D eu acho meio esquisita, mas a stop motion talvez ficasse legal. Não tenho informações do porquê a cena foi descartada. Godzilla cabeça de cogumelo. Bem, isso daí já é mais conhecido para os fãs, eu não tenho certeza porque eu coloquei tão baixo aqui. Enfim, a cabeça do Godzilla tem um design que foi feito para lembrar a explosão, o cogumelo de uma explosão de uma bomba nuclear. A gente pode ver isso em algumas concept arts do filme de 54 com mais clareza. Forma girino do Shin Godzilla. Godzilla de 2016, durante o marketing do filme, bem, teve uma estátua dele com alguma coisa esquisita nos pés dele. Bem, no final isso daí eu não tenho informações concretas disso, mas até onde eu sei era algo que o artista tinha feito uma maquete para como se fosse um exemplo de como seria a pele dele. Eu não tenho informações concretas, não sei se é uma concept art de uma forma. Enfim, é uma coisa esquisita. Tem informações disso, mas estava tudo em japonês e, como eu disse, eu não sei japonês, então não pude ter certeza. Encontrei gente falando que era negócio da pele, que eu falei um exemplo de como seria a pele, mas eu não tenho certeza disso, não posso afirmar com 100% de certeza. Camada 8. Monstros originais de comics. Esses são monstros que aparecem nas comics de Godzilla, os mais obscuros entre a fandom. Exemplos são Trilopod, Magita, Nuclear Reactor Demon, Doppelganger Demon, Hellbite e Hellgate Guardian.
Godzilla era para ser um polvo. A ideia original para o design do Godzilla era um polvo, mas depois de revisões trocaram para um dinossauro barra lagarto radioativo. Godzilla matou Zeus e Satanás. O nome já fala tudo. Na Comic Rage Across Time, Godzilla cai na porrada contra Zeus e vence. E na Comic Godzilla in Hell, o lagartão literalmente mata o capeta. Versão do diretor de Godzilla 2. A versão do diretor de Godzilla King of the Monsters tem 3 horas de duração. Muitos fãs pedem para que essa versão seja lançada ao público. Queen Beach. Queen Beach seria o nome do monstro do vilão da continuação de Godzilla em 1998. É um cupim-abelha gigante que lidera uma tropa de servos, que são outros monstros menores. Red, Solomon e Acacius. Esses são monstros famosos da famosa creepypasta do NES Godzilla. De forma resumida, Red é o vilão que mexe na realidade, Solomon é o último monstro jogável que Face deu a Zack, e Acacius é o Kaiju que derrota Red no fim da creepypasta. Deltalius, monstro deletado de Godzilla vs Biolante. Tá aí na tela uma imagem dele. Camada 9. Godzilla vs Gamera evento ao vivo. Godzilla vs Gamera é com certeza uma das coisas mais interessantes para falar. E, bem, Godzilla é da Toho, Gamera. Eu esqueci o nome da empresa, mas é uma empresa rival da Toho. Dá pra gente falar que tipo McDonald's e Burger King. Enfim, são empresas rivais e por isso eles nunca concordaram em fazer um filme disso. No entanto, tivemos oficialmente um evento ao vivo, onde era um teatro e tinha lá as roupas dos monstros do Godzilla, dos monstros do Gamera. Tem algumas imagens e vídeos disso muito curtos. Podemos ver que teria um Godzilla Gamera, obviamente. Teria o Gaius, o Gorosaurus. Enfim, não sabemos quem ganhou, se é que alguém ganhou. Não sabemos a história disso daí. É uma mídia perdida de Godzilla. E de todas as mídias perdidas de Godzilla, essa é a que eu mais tenho curiosidade de ver. Godzilla e Gamera já se encontraram oficialmente. Porém, os fãs que não presenciaram aquilo nunca vão saber o que foi. Isso foi nos anos 60. Versões perdidas de filmes dublados. Os filmes de Godzilla foram dublados em várias línguas diferentes. E, bem, muitas versões foram perdidas. Um exemplo disso é a versão espanhol de Godzilla vs. Gigan. Enfim, a versão brasileira em português de Godzilla Final Wars e etc. Eu vou pegar o português de exemplo. Provavelmente a maioria dos filmes foram dublados, porém a maioria esmagadora é uma mídia perdida. Os que são facilmente encontrados dublados são Godzilla vs Megalon, Godzilla vs Biolante, Godzilla vs King Ghidorah, Godzilla vs Mothra. Eu acredito que da era Heisei só depois. Aí nós temos Godzilla 2000, Godzilla 2014, Godzilla King of the Monsters, Godzilla Monster Planet, Godzilla City on the Edge of Battle, Godzilla Planet Eater, Godzilla vs Kong. De resto, todas as versões, muitas podem ter sido dubladas e outras talvez não. Eu não vou ter informação se todas foram dubladas. E as que foram dubladas além dessas são mídia perdida. Nós não temos mais. King Kong vs Godzilla também foi dublado, mas foi perdido. Criaturas não vistas no Monsterverse. O Monsterverse tem muitas criaturas que não foram vistas. Algumas só aparecem em livros, muitas criaturas aparecem em livros de Kong Skull Island, e nós não sabemos como elas se pareceriam. Mas a maioria que nós podemos falar são os titãs de Godzilla King of the Monsters. Nós sabemos que existem cerca de 20 titãs e nós vimos apenas cerca de 10 ou 12 deles. Existem muitos titãs que nós não vimos no design e eu espero que nós possamos ver um dia. Não seja simplesmente algo ignorado pela Legendary. Jogos de Atari são prequels de Godzilla Final Wars. Isso é uma teoria que diz que alguns dos jogos de Godzilla se passam antes do filme Godzilla Final Wars e são do mesmo universo. Não tem nada confirmando isso.
e provavelmente não passa de uma teoria. Embora é divertido pensar que seja canon, mas provavelmente não é. Godzilla 1977. Bem, isso pode ser tanto o Godzilla da Marvel, quanto o spin-off Godzilla já descrito antes no Iceberg. A Space Godzilla. A Space Godzilla, ou em português, um Godzilla espacial, é uma história em quadrinhos curta. Conta a história de um Godzilla no espaço. Isso sim é oficial, da Torre. No entanto, é algo muito difícil de encontrar, porque pesquisando Space Godzilla, você vai acabar encontrando o monstro que apareceu depois, Space Godzilla. No entanto, se você é difícil de você descobrir isso, se você não saber a origem. Porém, descobrindo a origem, basta você colocar A na frente de Space Godzilla e você vai encontrar informações sobre essa história. Versão dos diretores de Godzilla vs. Hedorah. Bem, aparentemente Godzilla vs. Hedorah tem uma versão do diretor. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar mais sobre isso. Eu não achei muita informação, mas enfim, existem artigos falando sobre isso. Camada 10. A camada 10, ela é mais meme e então não coloquei muita pesquisa nela. Playmates Shin Godzilla. Bem, vou dar um pouco de contexto sobre isso. A Playmates é a marca de brinquedos que fabrica as figuras de Godzilla atualmente. E ela iria fazer só para Godzilla vs Kong. Porém, eles tinham um contrato com as lojas Walmart, onde eles tinham que colocar bonecos do Godzilla nas prateleiras em março de 2020. Um pouco antes, na verdade. E seria quando lançaria o filme, inicialmente. Mas o filme foi adiado para novembro de 2020. Por isso eles tiveram que fazer figuras na pressa, figuras que acabaram saindo meio mal feitas, já que foram feitas na pressa. E para isso eles tiveram um acordo com a Bandai América. E muitas pessoas pensaram que eles estavam roubando, plagiando, pirateando figuras da Bandai América. Mas na verdade eles tinham um contrato com a Bandai para relançar as figuras. No entanto, a Bandai América nunca lançou uma figura do Shin Godzilla e na linha deles tinha uma figura do Shin Godzilla. É uma figura muito mal feita e acabou virando meme. E essa figura nem está no catálogo deles mais. E se você for analisar, é uma figura muito parecida com o Shin Godzilla da NECA, porém com qualidade inferior. O que então significa que eles realmente piratearam uma figura da NECA. E é mais estranho pensar que a Toho aprovou isso daí. Atriz de Godzilla vs Mechagodzilla em filme pornô. Tá, isso daí pode ser três coisas. Eu achei em outro iceberg, eu decidi colocar aqui por um meme. Ou alguma das atrizes que aparecem ou em Godzilla vs Mechagodzilla de 74, ou a versão de 93, ou Godzilla Against Mechagodzilla de 2002, ou alguma delas realmente fez um filme adulto, ou talvez em Terror of Mechagodzilla, uma das personagens principais aparece nua no filme. Não é um tipo de sexualização, mas ela realmente aparece nua no filme. Pode ser isso também. Ou é uma cena deletada de Godzilla vs Mechagodzilla, onde uma das atrizes apareceria de biquíni. Chip de Mothra e Godzilla. Bem, isso daí é uma coisa que já existia há um tempo na fandom e depois de King of the Monsters tem mais ainda e são basicamente pessoas, quer dizer, não só pessoas, mas necessariamente, especificamente crianças, que acham que o Godzilla e Mothra combinam e chipam os dois. Mas não, eles só têm uma relação simbiótica. Godzilla Regra 34. Regra 34 da internet é que tudo que existe, existe pornô disso. Godzilla infelizmente não escapa disso. Gong. Gong é o chip de Godzilla e Kong. É só meme, eu acho que ninguém chipa isso de verdade. Enfim, tá aqui por meme. E inclusive a foto do diretor de Godzilla vs Kong, Adam Wingard,
no YouTube é uma fanart disso. Enfim, esse foi o vídeo. Eu quero agradecer o João The Legend por ter me ajudado nesse vídeo. E muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Foi um vídeo bem longo e foi bem trabalhoso de fazer também. Se você puder ajudar com um like, se inscrevendo, eu agradeceria. Nunca peço isso, mas esse vídeo realmente deu bastante trabalho. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Falou!